Olá, bem-vindos a mais uma refeição espiritual aqui do canal A Dieta do Cordeiro. Eu, Marina Maprilha Conruian, autora do livro Cordeiro Marinado em Porções, tenho servido diariamente um capítulo desta primeira parte, primeira de 5 partes, que vamos desenvolver aí, nos alimentar ao longo desse ano. E se você ainda não assistiu à apresentação desse projeto, o vídeo de abertura, existem 2 vídeos iniciais que eu faria muita questão que você tomasse conhecimento, estão os links aí na descrição desse vídeo, ok? E no canal você pode se inscrever para ter acesso já a todos os outros vídeos na sequência e acompanhar com a gente essa dieta. Aciona o sininho, porque aí você vai ser avisado todos os dias quando um vídeo novo é postado. E dê o seu like se você está gostando. Compartilhe também com pessoas que você sabe que precisam ser discipuladas, precisam ser alimentadas, precisam entrar nessa dieta do cordeiro, né? E tomar a forma do nosso modelo, que é Jesus. Esse é o propósito dessa dieta, ok? E hoje, então, nós vamos para o capítulo 28 de 52 capítulos dessa primeira parte, e o título é A Tempestade e a Bonança. Sempre os textos bíblicos básicos do capítulo, também eu deixo copiado de forma estendida, né, com as versões de cada um dos evangelistas, na descrição do grupo. Então, essa reflexão é narrada pelos 3 evangelhos sinóticos: Mateus 8, Marcos 4 e Lucas 8. Temos compartilhado aqui, entre outras coisas, vários milagres de Jesus, muitos relacionados à cura e libertação, alguns sinais e maravilhas, como a transformação da água em vinho, a multiplicação dos pães e peixes, a pesca maravilhosa. E hoje também será um prodígio relacionado com a natureza, quando Jesus então acalma uma tempestade. Tudo começa calmo e tranquilo, com um irresistível convite de Jesus para um passeio de barco. Marcos 4, 35, 36 diz assim: Naquele dia, ao anoitecer, disse ele, Jesus, aos seus discípulos: Vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Mais uma vez, Jesus, os discípulos e a multidão. Sim, porque eles tentaram deixar a multidão. Lembram como eles estavam precisando e desejando um tempo a sós? Mas a multidão não os deixava, porque outros barcos também o acompanhavam. Enfim, aqui vemos uma ordem de Jesus dando um rumo e uma direção, como faz com nossas vidas, como fez com eles, como faz conosco, e sem informar mais detalhes da viagem, eles e nós temos que obedecer e seguir o comando de Jesus, não importando se a viagem será com emoção ou sem emoção, não se preocupando se levará muito tempo ou se será demorada, não questionando os fatores tempo, espaço e recursos já analisados no 26º capítulo. O que vale é que Jesus vai estar no mesmo barco com a gente. Mas vamos ver o que aconteceu nesse trajeto. Primeiro, com a natureza. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Marcos 4, 37. Mateus ainda salienta que foi de repente que uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar. É natural, é próprio da natureza, embora nem sempre a previsão do tempo acerte, estamos sujeitos a enfrentar, de repente, uma mudança no clima na nossa jornada da vida. E assim como na natureza, nem toda estação é verão e primavera. Nem todo dia do ano é sol e céu azul. Vivemos na terra da garoa e uma chuvinha de vez em quando até que faz bem.
Mas forte vendaval e violenta tempestade nunca é muito benquista, ainda que aconteça inevitavelmente. Mas creio que essa passagem foi registrada para mais uma vez provar para os discípulos e agora para cada um de nós que a natureza também está sujeita ao Senhor Deus Criador do céu e da terra. E, portanto, também obedece ao comando de Jesus e, inacreditavelmente, muito mais submissa que o ser humano, pois olha a imediata resposta da criação ao Criador. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Versículo 39 de Marcos 4. Lucas informa a nova mudança do clima, dizendo: tudo se acalmou e ficou tranquilo. Versículo 24. Você já deve ter ouvido isso, que uma tempestade não dura a vida inteira, porque há tempo para todas as coisas debaixo do sol e debaixo da chuva. E como no mar da vida podemos enfrentar ventos e tempestades, mudança de tempo no percurso, da mesma forma não devemos esquecer que Jesus tem não só a previsão do clima para hoje e para o meu amanhã, mas também o poder de acalmar minhas tempestades e trazer a bonança. Vamos ver no segundo ponto o que aconteceu com os discípulos. Claro que os discípulos fizeram a coisa certa, foram orar, mas da maneira errada, porque olha a previsão negativa que eles passaram para Jesus. Lucas 8:24 diz: os discípulos foram acordá-lo, clamando: Mestre, mestre, vamos morrer. Eu já aprendi que devemos orar a palavra. E a palavra não disse para eles que eles iam morrer. A palavra disse: vamos para o outro lado do lago, não para o outro lado do céu. Ou seja, eles confessaram uma afirmação contrária à palavra. E não é assim que devemos esperar ter respostas às nossas orações. Essa declaração parecia fazer de Jesus um mentiroso ou enganador. E bem parece que eles ainda não conheciam o coração compassivo e misericordioso de Jesus ao afirmarem: Mestre, não te importa que morramos? Versículo 38. Sinceramente, temos mesmo a certeza que Jesus se importa conosco? Temos mesmo a certeza que se ele diz sim, nada e ninguém pode dizer não? Confiamos mesmo que ele pode e quer nos salvar de todo mal? O reconhecemos como Senhor de tudo e de todos, incluindo a natureza, inclusive com poder sobrenatural sobre o que é natural? Então, a oração registrada em Mateus ainda está um pouco melhor que a de Marcos e Lucas, pois declara: Senhor, salva-nos que perecemos. Veja, vamos analisar palavra por palavra dessa oração, do verso 25. Senhor, eles estão reconhecendo quem Ele é. Salva-nos, estão acreditando no que Ele pode fazer. Perecemos, eles estão confessando a condição de total dependência da salvação do Senhor. E por esta experiência, eles puderam reconhecer ainda mais e melhor quem é Jesus e o que ele pode fazer quando disseram: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Versículo 41. E nós já sabemos quem é este. Ou ainda vamos perecer sem ele? Não. Vamos conhecer no terceiro ponto um pouco mais de Jesus agora, nessa passagem. Jesus já começa dando o maior exemplo de paz e tranquilidade que alguém poderia transmitir: dormir em meio à tempestade. Enquanto navegavam, ele adormeceu, diz Lucas 8:23. Isso sim é sinal de confiança e segurança. O tal descanso que podemos desfrutar quando estamos navegando nas mãos de Deus e sabemos que Ele está no controle de tudo e presente no nosso barco. Mas, quando invocamos o socorro de Jesus, Ele está sempre desperto para nos ajudar
E mais ainda, nos ensinar a ter a fé que vence as tempestades da vida. Mateus 8:26 diz que ele disse assim para os discípulos: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Ele não quer que tenhamos espírito de temor, mas de poder, em fé e ousadia, para seguirmos o seu exemplo, nos levantando e repreendendo estes ventos contrários que tentam nos desviar e impedir de chegar no destino que ele mesmo determinou. Ainda que tenhamos no mar da vida as aflições deste mundo, tenhamos bom ânimo, pois se ele venceu pela fé, nós também venceremos. Amém? Então, fica aqui esse capítulo mostrando que nós, como os discípulos, estando mesmo entre as intempéries da natureza, né, do que for até natural, entre isso e nós está também Jesus. Então, ele pode intervir, porque ele está no nosso barco e pode trazer a bonança nas nossas tempestades. Amém? Então, amanhã teremos mais um milagre, mais algo que Jesus fez extraordinário para compartilharmos aqui. Espero por você. Até lá, se Deus quiser.